Uma das pessoas mais credenciadas pela sua história de lutas, pela sua vida, pela sua abnegação, pelo seu conhecimento, pelo seu compromisso, veio a Londrina para falar conosco. Essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos do que a histórica companheira Marina Silva, que agora fala com todos nós. E eles são dois médicos, muito bom. Então o sentido do cuidado entre o Caetano e o Sheida com certeza deve estar presente, porque quem cuida da vida das pessoas sabe que se não tiver um ambiente saudável, não é, para essas pessoas também não tem como ter vida digna. Então o cuidado com a vida da cidade é muito importante. Essa ideia do desenvolvimento sustentável, ela precisa ser traduzida em todos os lugares, traduzida no espaço das empresas, das ações do serviço público e, sobretudo, no espaço do serviço público, não é? Do governo federal, o governo estadual e os governos municipais, e no cotidiano da vida das pessoas. A sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, diferentemente daquilo que alguns dizem, que é só a luta do verde pelo verde, não é. É a busca de um novo modelo de desenvolvimento. Um modelo de desenvolvimento que seja capaz de integrar num mesmo processo, numa mesma equação, a economia e a ecologia. Quando ele virou prefeito, que introduziu a coleta seletiva do lixo, que foi uma coisa que passou a ser um exemplo para várias cidades do Brasil. Então eu tenho uma militância de mais de 30 anos. Conheci o Chico Mendes com 17 anos e a partir daí comecei essa militância em defesa da floresta, depois como vereadora, deputada, 16 anos senadora, 5 anos e meio como ministra, candidata a presidente da República. Hoje sem partido e sem mandato, mas professora Marina fazendo o mesmo trabalho. Cerca de 2 bilhões de seres humanos no mundo inteiro vivem com menos de 2 dólares por dia. Quem vive com menos de 2 dólares por dia não precisa fazer muito raciocínio para entender que são os que não têm saúde, não têm educação, não têm moradia, não têm saneamento básico, não têm acesso aos bens e serviços fundamentais para uma vida digna. 2 bilhões de seres humanos vivem assim. Temos também uma crise ambiental. A crise ambiental é mais grave do que a crise econômica e a crise social, Caetano, porque ela ameaça a vida no planeta inteiro. Hoje nós temos graves problemas com a contaminação das águas, nós temos problemas com a contaminação do ar que a gente respira, a gente tem gravíssimos problemas de desertificação, bilhões e bilhões de hectares estão sendo transformados em verdadeiros desertos no mundo inteiro. Temos o grave problema da elevação do nível dos oceanos pelo aquecimento global, o aumento da temperatura. As grandes geleiras começam a derreter, os oceanos começam a se elevar e há uma projeção de que talvez, não é, tenhamos no futuro cerca de 2 bilhões de refugiados ambientais no mundo inteiro, territórios, países que desaparecerão em função do problema grave, o mais grave de todos da crise ambiental, o problema das mudanças climáticas. Nós estamos vivendo o aquecimento do planeta, o aumento da temperatura. E se a temperatura média do planeta aumentar em mais 2 graus Celsius, nós podemos comprometer a vida no planeta, o equilíbrio da vida. Como se não bastasse a crise econômica, social e ambiental, com essa dramaticidade que eu coloquei, nós temos também uma crise política e uma crise de valores. Eu digo que na base da crise econômica, social e ambiental está a crise política e de valores, porque são elas que são as propulsoras das demais crises. E eu disse para o Sheida, quando nós conversamos a primeira vez, eu digo, Sheida, se você ganhar, que você ganhe ganhando. Agora, não ganhe perdendo, porque às vezes a gente pode ganhar perdendo. E a gente ganha perdendo quando, para ganhar, abre mão dos princípios, abre mão dos valores, faz de tudo para ganhar uma eleição.
poder pelo poder, do dinheiro pelo dinheiro. Agora, é muito bom ganhar ganhando, e é por isso que nós estamos aqui. Que ele ganhe ganhando, mantendo os valores, mantendo a coerência, com um programa sério e ganhar. Aí ganha 2 vezes. Mas a gente também pode perder ganhando. A gente perde ganhando quando a gente entra e sai maior do que entrou. Acumula para o processo. Eu participei de uma eleição, tive quase 20 milhões de votos, com 1 minuto e 20 segundos de televisão, Sheila, com uma estrutura que nem se comparava à dos meus concorrentes, do nosso governador Serra e da nossa presidente Dilma, não é? Nem se comparava. Mas terminou a eleição e na coletiva que foi dada no primeiro turno, eu estava com a cara mais feliz do que a Dilma e o Serra, porque eu tinha perdido ganhando, e ganhando bonito, muito bonito, porque nós estamos construindo o Brasil do futuro, e aqui nós estamos também construindo a Londrina do futuro agora. E eu peço a Deus que vocês todos trabalhem muito para ter um segundo turno. O segundo turno é muito bom e que seja com o Sheida, porque no segundo turno a gente olha 2 vezes, escuta 2 vezes, pensa 2 vezes e os candidatos têm a chance de serem votados 2 vezes e o eleitor vai escolher 2 vezes. Poxa vida, talvez a gente erre menos quando tem um segundo turno. Então, a crise política e de valores, eu dizia, está na base de tudo. É ela que faz com que a política vire poder pelo poder, é ela que faz com que a economia vire dinheiro pelo dinheiro, é a crise dos valores que faz com que se separe economia de ecologia, é a crise dos valores que leva a sacrificar os recursos de milhares de anos pelo lucro de algumas décadas. O que é isso, Marina? A água que a gente bebe, isso são recursos de milhares e milhões de anos. Mas as pessoas, quando poluem os rios, as nascentes, tirando as matas ciliares e destruindo as nascentes, elas estão sacrificando os recursos de milhares de anos pelo lucro de apenas algumas décadas. Quando se muda o Código Florestal para remover a proteção de 100 metros de um lado, 100 metros de outro, 50, não é? No caso da Amazônia, que é 500 metros para os grandes rios, agora eles reduziram para 100. 100 metros ao lado do rio Amazonas, do rio Solimões, do rio Tapajós, do rio Madeira, não é nada. Eles reduziram para 100 metros, o que era uma proteção de 500 metros. Isso é sacrificar os recursos de milhares de anos pelo lucro de apenas algumas décadas. Nessa crise civilizatória, com essa magnitude, não há como enfrentá-la apenas uma pessoa, uma liderança, 2. Não há como ser apenas um partido. Não tem como ser apenas um grupo. Essa é uma crise que tem que ser encarada por toda a humanidade, por toda a civilização, pelos empresários, pelas lideranças políticas, pelos cientistas, pelas pessoas de um modo geral e, sobretudo, pelos jovens. A minha juventude lutou pela liberdade. A juventude do Sheida foi dedicada à luta pela liberdade, pela democracia, acreditando, como diz um amigo meu do Parlamento Europeu, Daniel Cohn-Bendit, que com a liberdade nós íamos construir o futuro que quiséssemos. Hoje, com esse problema grave, com essa crise civilizatória, a juventude tem que usar a liberdade que conquistamos para lutar, para ter um futuro. Isso é dramático, é triste dizer isso, olhando para você, uma jovem cheia de esperança, mas nós somos persistentes. E é essa persistência que vai fazer com que a gente possa encarar essa crise, mas de forma ampla e generosa. A única coisa que eu sei é que eu quero que esses ideais da sustentabilidade econômica, social, ambiental, cultural, política, ética e estética sejam relevantes no mundo e no Brasil. E para isso, é muito bom poder ter uma pessoa no PMDB como Sheida, porque gente boa tem em todos os partidos e gente ruim tem em todos os partidos. Aliás, hoje partido não é referência para nada, porque a maior parte se transformou em projeto de poder pelo poder. E hoje, nessa crise civilizatória, nós só temos uma saída.
buscar um novo modelo de desenvolvimento, o desenvolvimento sustentável. A ONU diz que um modelo de desenvolvimento, para ser sustentável, ele precisa ser em 4 dimensões, na dimensão econômica, social e ambiental. O que é a sustentabilidade econômica? Transformar as vantagens comparativas em vantagens competitivas para que as riquezas naturais, usadas com sabedoria, atendam às nossas necessidades hoje e assegurem as necessidades dos que ainda vão nascer.